Em coletiva de imprensa, o senador Eduardo Girão criticou a parcialidade da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, avaliou a convocação do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, como mais um ato de perseguição política a conservadores e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, além de explicitar como o abuso de autoridade e as distorções empreendidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito depreciam a credibilidade do Senado Federal. O congressista encetou: a gente está vivendo uma situação em que tudo está muito turvo. O ódio acaba aprisionando, cegando a gente. Tira a razão e vai só a emoção. A CPI patinou, perdeu uma grande oportunidade. A gente vê que a cada dia que passa a politicagem está tomando conta, de forma cada vez mais abusiva dentro dessa CPI. Ademais, o senador frisou os despautérios de Renan Calheiros. De uma hora para outra, o relator Renan Calheiros colocou Sérgio Moro na CPI. Um tweet parabenizando a missão do Brasil na Índia. É um parceiro comercial. O que tem a ver com o assunto que a gente está tratando aqui? As questões políticas para o ano que vem, está todo mundo vendo que é uma questão politiqueira nesta CPI. A Operação Lava Jato só tem méritos para o país, é inspiradora para os brasileiros de bem que empresários e políticos corruptos sejam presos. Querem colocar isso agora por quê? De certa forma, é uma ameaça de algum eventual candidato ao qual ele está alinhavado? Se ele vier, vai ser algo maluco o que a gente está vendo nesta CPI, perde completamente a lógica. Outro sim, o parlamentar foi enfático ao abordar a instrumentalização da CPI para atos de perseguição política. É algo que me parece uma perseguição política. Aliás, todo mundo que compartilha das ideologias do presidente Jair Bolsonaro entra num alvo de perseguição. Já foram as ideias conservadoras, que não é prerrogativa apenas do presidente, mas ele defende. Agora, um empresário que acredita nas ideias dele. Com relação a empreendedores que geram milhares de empregos, a gente tem que incentivar, tê-los como referência. É isso que ocorre no primeiro mundo. O Brasil tem esse complexo. A gente já viu o senador falando na CPI que qualquer fortuna tem de vir de forma ilícita. A gente desestimula as pessoas que estão trabalhando, ralando, como muitos empreendedores que hoje são sucesso. Começaram lá de baixo, com suor, sacrificando a vida pessoal. É esse o prêmio que recebem? Serem chamados por senadores da República que se acham deuses? Dessa forma, Girão explicou como a população está ciente de tais deturpações. A agressividade e desrespeito quando falam o que o relator não quer ouvir. Quando contraria, começa o abuso de autoridade, agressividade, show de horrores, ameaça, interrupção, indução de respostas. Ninguém é bobo. O povo está vendo o que está acontecendo. A perseguição a conservadores não se limita à CPI, estendendo-se às cortes superiores, com quem a CPI promove um intenso intercâmbio de informações sigilosas. Inquéritos conduzidos em segredo de justiça pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal foram compartilhados com a CPI e materiais obtidos nos inquéritos foram imediatamente entregues à velha imprensa, que passou a atacar os cidadãos e empresários com a exposição de seus dados, sugerindo crimes onde não há e promovendo verdadeiras campanhas para afetar a imagem das empresas. A Folha Política também é alvo da perseguição a conservadores. O jornal já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes e atualmente tem sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com o respaldo e elogio do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. A Folha Política reporta eventos da política brasileira, transmitindo e relatando atos e eventos dos três poderes. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada e bloqueada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira.
Ademais, como não há delimitação temporal ou especificação de vídeos, também houve o bloqueio da renda de mais de 13 mil vídeos do canal Folha Política que foram publicados ao longo dos últimos anos. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! A gente está vivendo uma situação com muito turvo tudo, né? Porque o ódio, ele acaba aprisionando, acaba cegando a gente, né? Tira da razão e vai só na emoção. Ficou muito evidente que a advogada, com todo respeito a ela, mas existe uma questão que já virou até de ordem pessoal, né? Com a empresa, além da querela, que é trabalhista, judicial, teve algumas questões aí, ficou muito evidente que existe uma animosidade, e isso tira um pouco a credibilidade do depoimento, né? Fica um depoimento que não tem muita substância, porque a motivação ali é outra, né? Defender os seus clientes para ganharem uma causa lá milionária contra a empresa. Então, para mim, é algo que essa CPI ela patinou, né? Ela perdeu uma grande oportunidade que poderia ter trazido, por exemplo, para esclarecer tanto a questão da Prevent Senior, de possíveis subnotificações supostas, que foi dito aqui na CPI, dados que a gente tem, mas como também super notificações. Por isso que eu solicitei um requerimento meu para convocar o secretário de Saúde de São Paulo, e foi aprovado pela CPI. Mas a CPI ainda não marcou, era para ser essa semana, era para ser até antes desse depoimento. E a gente vê que a politicagem, a cada dia que passa, está tomando conta de forma cada vez mais abusiva dentro dessa CPI. Hoje chegaram ao cúmulo de colocar o ministro Sérgio Moro na situação, caiu de paraquedas nessa CPI, de uma hora para outra, sem que nem para quê. O relator vai lá e coloca os ministros Sérgio Moro, coloca um print dele, de uma mensagem em rede social, parabenizando na época a missão do Brasil junto à Índia para tentar... Pô, você é um parceiro comercial, aí vai colocar o que é que tem a ver com o assunto que a gente está tratando aqui. Então, as questões pessoais, né, de ordem pessoal, questão de política, para o ano que vem, esse é o receio. Por que vai... Está todo mundo já vendo que é uma jogada politiqueira essa CPI. Ainda vai agravar mais ainda, colocando o nome de pessoas que não tem nada a ver, que uma operação como a Lava Jato, por exemplo, ela só tem mérito para o país, ela só tem a agregar para que a justiça seja para todos, ela é inspiradora dos brasileiros de bem, que querem a coisa certa, que empresários corruptos sejam presos, que políticos corruptos sejam presos. Aí vem querer colocar isso agora, por quê? De uma certa forma é uma ameaça de algum eventual candidato que ele está alinhavado. Se ele vier, rapaz, é um negócio maluco. O que a gente está vendo dentro dessa CPI perde completamente a lógica. Senador, amanhã está previsto o depoimento do empresário Luciano Hang, né? O que o senhor espera desse depoimento de amanhã? Olha, eu acredito que esse depoimento amanhã, estou fazendo perguntas, é dever de ofício, mas é algo que me parece uma perseguição política, de novo, né? Aliás, todo mundo que está ali no círculo, que de alguma forma compartilha das ideologias do presidente da República, entra
no alvo de perseguição, né? Já foram as ideias conservadoras, que não é prerrogativa apenas do presidente, mas ele defende. E agora um empresário que acredita nas ideias dele, quer dizer, com a independência que nós temos aqui, demonstramos isso. A gente tem que, em relação a empreendedores que geram milhares de empregos, que incentivar, tê-los como referência. É isso que acontece nos países do primeiro mundo. E o Brasil tem esse complexo de, como a gente já viu, senadores dizendo dentro da CPI, há uns meses atrás, que qualquer fortuna ganha no Brasil, tem que vir de forma ilícita. Ou seja, a gente desestimula aquelas pessoas que estão trabalhando, ralando, como muitos empreendedores hoje que são um sucesso, que começaram lá de baixo, com suor, deixando a vida pessoal em segundo plano para se dedicar, para crescer, para gerar emprego. É esse o prêmio que recebe? Ser chamado por senadores da República que se acham os deuses. E aqui para nós, senador não é casta superior não, senador é igual a todo mundo. Por isso que deviam respeitar os depoentes. Você viu como hoje a doutora Bruna foi bem tratada? É assim que tem que ser. E se fosse assim, todos os depoimentos, as pessoas ainda estariam assistindo essa CPI. Por que ela caiu de audiência? Porque é agressividade, é desrespeito, quando não falam o que o relator quer ouvir para impor as suas narrativas, para justificar as suas narrativas politiqueiras. Entendeu? Agora, quando vem contrariar com o que ele diz, com as teses dele, aí começa abuso de autoridade, agressividade, show de horrores, ameaça, interrupção, indução de resposta. Ninguém é bobo, o povo está vendo o que está acontecendo. Obrigada, senador. Obrigado. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu já mostrei para você a sede daquela empresa chamada Hempcare, que recebeu 48,7 milhões antecipado, no início sem nota fiscal, e que até hoje não entregou os 300 respiradores para o povo nordestino. Ela fica num prédio residencial em São Paulo, nem sede comercial tem. Agora eu vou mostrar para vocês a sede do Consórcio Nordeste aqui em Brasília. Você sabia que com seu dinheiro o Consórcio Nordeste mantém uma sede por quase 2,5 milhões de reais durante um contrato de 5 anos, ou seja, 40 mil reais do seu dinheiro por mês. Para fazer o quê? O custo anual desse Consórcio Nordeste, que vocês sabem, é uma reunião de estados alinhados ideologicamente, são 9 governos, custa, para você ter uma noção, o valor de 10 milhões de reais por ano. Essas denúncias todas que nós fizemos durante a CPI, que tentamos trazer Carlos Gabas, não deixaram a gente trazer, e outros personagens que participaram aí desse suposto esquema milionário, como a dona da empresa Hempcare, como também o Bruno Dauster, que é o chefe da Casa Civil, que caiu por causa do escândalo. O salário do Carlos Gabas, da diretoria, é de torno de 19 mil reais. Assessores, 17 mil reais. Gerente, 15 mil reais. Mas não parou não. 1,3 milhão de reais é gasto com serviço jurídico. De quê? A transparência é muito difícil com relação a essas informações do seu dinheiro, que essa CPI não quer analisar. A comunicação social, para a mídia, essa coisa toda, é 1,3 milhão de reais. E as transferências para entidades privadas, isso chamou também muito a atenção. 2,5 milhões de reais. É muito estranho tudo isso. E o curioso de tudo isso é o seguinte: fica a poucos metros esse prédio aqui, alugado pelo Consórcio Nordeste, da CGU. E o ministro da CGU, Wagner Rosário, que foi à CPI, graças a um requerimento meu, deixou muito claro
120 bilhões de reais foram enviados do governo federal para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Eu vou repetir, 120 bilhões de reais. Essa CPI está terminando e não quer olhar, diferente do Petrolão, do Mensalão, ela foi criada também para isso, mas não quer olhar, rastrear a corrupção. Mas nós conseguimos assinaturas suficientes, já de 37 senadores, bastavam 27, para fazer uma CPMI, para olhar justamente uma outra comissão para fazer o que essa não faz. E agora nós vamos levar para os deputados, porque vai ser uma comissão mista, Senado e Câmara, para que a gente possa fazer e trazer toda a verdade para o povo brasileiro desse covidão. Grande abraço, muita luz, muita paz para você e sua família.